Existe uma grande lenda proveniente da Atlântida americana que fala da existência de 7 grandes sóis da evolução humana. Esta lenda se originou na cidade onde os homens se tornam deuses, que é o significado do nome da grande Teotihuacan, a antiga capital tolteca localizada no coração do México. O nome dessa cidade já diz muito sobre a natureza destes sóis, porque Teotihuacan teria sido o berço do quinto sol, aquele sob o qual vivemos durante os últimos milhares de anos, até que ele começou a ser substituído recentemente pelo sexto sol. Com isso já se insinua a natureza peculiar destes luminares. Nesse vídeo, conheceremos então os diferentes significados destes grandes sóis, comparando também com outras correntes e tradições do mundo. Falaremos de mitos e de profecias, incluindo algumas até meio incidentais, quem sabe, porque a ideia da chegada do segundo sol, de que trata certa canção popular, que inspirou até o nome de uma novela, também surgirá aqui com muita força. Só que este novo sol já não poderá ser confundido com um cometa, embora até se ache cercado de muitos cometas, como iremos ver. Porém, antes de avançar no nosso assunto, pedimos que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. Curiosamente, as pessoas sempre costumam imaginar que as escrituras sagradas falam de coisas comuns, mesmo quando aquilo que elas dizem não parece nada de comum. O que significam, afinal, os famosos 7 dias da criação de que fala o Gênesis? Sim, podem ser eras, milênios, eons, enfim, temas cíclicos diversos simbolizados por esses dias divinos. Porém, acima de tudo ou mais, esses dias representam períodos de luz para a humanidade. Neste caso, estamos falando sim de luz espiritual, de cultura avançada e civilização, digamos assim. Ou seja, são etapas de iluminação cultural que a humanidade obteve a partir de fontes superiores de irradiação. Não obstante, dentro de um simbolismo maior de iluminação espiritual, as eras astrológicas mais conhecidas seriam antes equiparadas a luas, a luz refletida, portanto, uma vez que o zodíaco comporta tradicionalmente uma energia psíquica bem definida. Daí se tratar de neutralizar os seus excessos através dos cultos das religiões populares. O Apocalipse mesmo fala das 7 igrejas, que podemos relacionar às eras de cada arco mundial, onde se constroem as subespécies do Homo sapiens, tal como demonstramos no vídeo sobre os 7 dias da criação. Felizmente, certas tradições vêm em nosso socorro, inclusive através de belas didáticas elucidativas. Os sóis que brilham sobre a humanidade são definitivamente ciclos maiores e deveras mais gloriosos, marcados por energias criadoras e positivas que dão origem aos grandes ciclos culturais da humanidade, por vezes até conhecidos dos historiadores através da evolução dos grandes modelos econômicos da humanidade. O que acontece então na prática? Ocorre que, a certa altura, grandes mentores vêm ao mundo para repensar os modelos culturais humanos, visando adequá-los aos novos tempos e às novas necessidades humanas. Eles são chamados na Índia Manus, ou pensadores, com nomes parecidos em outras partes do mundo, como Mani e Menes. Todas as grandes mudanças culturais ocorreram sob a égide de algum grande gênio universal, mesmo na mais antiga pré-história. Eles souberam lidar com habilidade e inteligência às sociedades em transição, já sujeitas a graves crises então, na direção de um novo tempo de luz e de evolução global. Olhando para o nosso longínquo passado, pode parecer até que pouca coisa se fez lá. Contudo, quando percebemos de onde viemos e para as complexidades da condição humana, entendemos que as grandes tarefas a serem então alcançadas eram bem mais subjetivas que qualquer outra coisa. Foram conquistas enormes nas áreas da família, da religião, das artes, da tecnologia e da própria guerra, entre outras tantas coisas que para nós soam hoje como questões bastante banais. Na verdade, se desconhece muita coisa do que ocorreu então, levando-nos a produzir uma imagem muito geral da pré-história e que oculta tão somente um grande vazio do nosso próprio conhecimento. Os instrumentos científicos são deveras precários para penetrar nessas antiguidades,
sobretudo quando pensamos em quão subjetivos foram então aqueles primeiros passos da humanidade e até das espécies que a precederam. Felizmente, existe o esoterismo, oferecendo seus próprios códigos e estruturas de conhecimento, que, embora poucos desvendados ainda, um dia poderão realmente orientar muito a humanidade no seu autoconhecimento profundo. Aqui estaremos trabalhando, então, basicamente com o grande ano de Platão completo, que rege tão marcadamente a evolução do ser humano. Ciente, porém, de que a realidade do sagrado está presente já nas espécies pré-humanas, que não eram sequer Homo sapiens ainda, com destaque para os próprios Neandertais, o que também representa um capítulo muito misterioso e interessante da evolução das espécies superiores. Os Budas solares abrem, portanto, estas eras solares de 5.000 anos, representando verdadeiros sóis de amor, na verdade de um amor universal, que serve como pano de fundo para todo um irisado da vida maior. Acontece que a loja branca representa uma emanação do segundo Logos, cuja energia principal é amor, uma energia magnética coesiva, e as instituições sociais também se prestam para a humanidade exercitar o amor entre si e dentro de si. Estes manus são, pois, como faróis de orientação para a evolução da humanidade, porque representam rigorosamente verdadeiros instrutores mundiais, enquanto mestres de homens, de mestres e de anjos. Juntamente aos novos padrões culturais que propõem, também se encontram naturalmente os novos modelos fundamentais e as metas evolutivas das novas instituições raciais, em todas as esferas, como economia, matrimônio, sociologia, religião, astrologia, iniciação, filosofia, ciência, artes, etc. Muita coisa que o Manu traz pessoalmente de uma forma mais plena e amadurecida pertence ao espírito de época em que ele vive, aos sonhos e expectativas que representam a transição das eras, que é o seu próprio tempo. Nesse sentido, ele apenas consuma na sua experiência pessoal todas essas profecias difusas, na prática ou mesmo intelectualmente, e de maneira magistral. Muitas vezes as pessoas podem até se perguntar: onde está este sol afinal? Onde ele brilha? Existem realmente as nações escolhidas ou os países de Dharma, as regiões centrais de cada era do mundo, enfim. Mas cada ser humano pode se tornar um raio deste sol para que ele possa brilhar cada vez mais longe. Não raro, isso pode exigir toda uma busca, a partir de dentro de si mesmo. Uma busca universal, portanto, destinada a trazer para mais próximo a luz superior. Então, é sempre muito importante compreender que o Manu não representa apenas um indivíduo isolado. Além de encarnar, da forma acima citada, um espírito de época e servir de protótipo espiritual para a nova era chegada, ele também vem a ser apenas a cabeça de ponte para toda uma linhagem sagrada ou sucessão apostólica de adeptos de sabedoria, os quais pertencem à mesma egrégora espiritual do próprio Manu, por assim dizer. A este conjunto de energias e de hierarquias podemos chamar então de ashrams raciais. As eras solares, ou apenas sóis entre os antigos mexicanos, designam, pois, os ciclos espirituais e culturais da humanidade, evoluindo dentro das grandes rondas mundiais que definem a mudança das subespécies humanas, e possuindo uma relação simbólica com os planetas astrológicos, como iremos observar aqui. Trata-se, pois, dos grandes momentos culturais da humanidade, dos quais a chamada civilização é apenas um deles, sempre com um sentido realmente iniciático e coletivo, acionando deste modo as grandes sociedades mundiais também conhecidas como raças raízes. Sucede então que essas hierarquias espirituais são setores da grande hierarquia de mestres que realizaram a opção de servir na Terra, na forma consagrada da grande fraternidade branca, proporcionando à humanidade uma oportunidade de evolução na forma dessas raças raízes. São estes mestres, enfim, que têm a capacidade e a ousadia de propor aquilo que realmente importa, a necessidade de surgir periodicamente um novo modelo de humanidade. Por isso, eles estão próximos a Deus na obra da criação, como no simbolismo do Apocalipse de que fala dos 7 espíritos junto ao trono de Deus. Raças raízes são, por sua vez, humanidades regidas ao nível da alma, como escreveu Alice Bailey,
E para que isso seja possível, as raças necessitam manter uma estreita associação com as hierarquias espirituais manifestadas no planeta, a título de conselheiros e orientadores raciais, diretamente ou através das suas lideranças. A diferença entre era solar e raça raiz é apenas da correlação sutil entre tempo e espaço. O período destes ciclos é, como vimos, de 5.000 anos aproximadamente, onde a era solar se divide, no geral, internamente, pelas suas 5 idades metálicas, ao passo que as raças raízes se dividem internamente por suas 7 sub-raças. A palavra Sol, para os antigos mexicanos, e não somente para eles, detinha um significado múltiplo. É possível observar, então, que os sóis da sua evolução cultural ou racial têm exata correspondência com a sequência dos 7 planetas clássicos do Sistema Solar. Acontece que as raças representam ciclos de iniciação coletiva, e os planetas simbolizam planos de evolução espiritual, onde não apenas a sua sequência aparente no Sistema Solar favorece a analogia, mas também seus ciclos, aparência, posição e composição. Quer dizer, a numeração das raças é idêntica à posição destes planetas sóis, não tanto no sistema físico solar, mas também no esotérico através das regências zodiacais, onde a Terra não se inclui, por estar no centro, e a Lua ocupa a segunda posição depois do Sol. A mesma sequência existe no zodíaco clássico, dependida da observação do céu a olho nu. Tal coisa denota, pois, o caráter eminentemente esotérico do registro destes sóis ou das raças raízes. Sim, a loja branca representa uma hierarquia de luz e de superior orientação. Não obstante, também é dito que as formas de atuação da hierarquia nas raças anteriores era coisa muito distinta das formas atuais, e muita coisa que era então empregada se aproximaria hoje até das práticas atuais da loja negra. Essa loja negra surgiu de um conjunto de fatores, tendo como fulcro a corrupção moral produzida pelo poder material que conferia aquelas antigas práticas, então deturpadas mais ainda com o correr das eras, de modo que a evolução da hierarquia representa uma sensível realidade para o planeta. O estudante do esoterismo sabe, por exemplo, que as duas primeiras raças foram a do Sol e a da Lua. Essas raças surgiram no alvorecer do Pralaya, a noite de Brahma, de modo que eram ainda aprendizes no mundo que havia atravessado grandes cataclismos. Ali se implantaram grandes bases para a cultura intelectual e afetiva, incluindo as artes da guerra e a estrutura familiar. Por analogia, se trabalhou intimamente então com os reinos mineral e vegetal, inclusive em termos espirituais. Essas primeiras raças, em especial, são consideradas como ocultas, como analisamos no vídeo O Mistério das Raças Ocultas, Crônicas Secretas do Pralaya, onde se demonstra também que, a rigor, os 7 sóis são apenas 5 sóis. Várias tradições parecem fechar a questão em torno disto, como os 5 sóis mexicanos, demonstrado na Pedra do Sol Azteca, esta aqui atrás de mim, e os 5 Dhyanis Budas do budismo. O resto seriam sobreposições cíclicas, hierárquicas e simbólicas, para fins de orientação preliminar dos novos ciclos que começavam. De modo que o tema termina por se enquadrar mesmo na ideia dos 4 querubins ou serafins das epifanias bíblicas, e o quinto princípio seria o Logos, como está sugerido pela Pedra do Sol Azteca, onde a questão da ocultação dos ciclos se acha inclusive sugerida nestes termos em Isaías. Em torno do cordeiro posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. As escrituras sagradas trataram de entificar devidamente os ciclos da evolução humana, afastando-os assim do fetichismo. Retornando então à nossa sequência, a raça seguinte foi a lemuriana, onde o xamanismo nagual foi organizado sob a energia de Mercúrio. Ali a hierarquia alcançou a sua iniciação solar, dando um grande passo na sua espiritualidade e conformando lideranças reais para a sociedade em evolução. Esta raça está marcada pela chegada dos Kumaras e pela organização de Shambhala, preparando a transição para o arco atual do ano cósmico, que já é um Manvantara mais materialista, e a chegada do Homo sapiens sapiens, naquele que viria a ser, aliás, um momento de transição bem análogo ao atual. Graças a tudo isto, a humanidade da ronda atual pôde nascer e entrar na senda espiritual como aspirante. Daí vem a Atlântida, sob a energia quaternária de Vênus, naquele que foi chamado também de Templo de Ibis, assinalando fortes mudanças através da cultura lunar religiosa e matriarcal,
e preparando o complexo estágio de sedentarismo que marca o homem atual. Nesta raça, a hierarquia conquistou a sua iluminação pela via da cruz espiritual, permitindo implantar a religiosidade social que domina toda esta ronda. A humanidade conhece assim o seu discipulado pela devoção aos abnegados arhats. Logo surge a Aryavarta atual, sob a energia de Marte, com toda a sua energia mental, marcial e metálica. Nessa gloriosa raça, os hierarcas conquistaram então o adeptado no templo solar de Agartha, a energia supra-humana da quintessência, enfim, habilitando a forja da civilização ou da cultura solar como um grande experimento transcultural. A humanidade desta ronda se habilita então à iniciação solar, análoga, portanto, àquela que tiveram os iniciados lemurianos no seu tempo. Na Índia, o avatar fundador desta quinta era solar foi Krishna. Vamos nos deter então aqui um pouco para falar da lenda do quinto sol, que mencionamos de início. Acontece então que um grupo de sábios, cientes da mudança das épocas, decidiu se reunir em Teotihuacan com o intuito de forjar as luzes para a nova era que chegava. Todos sabiam que se tornar um sol demandava grandes sacrifícios. E assim foi acesa uma grande fogueira para os candidatos a virar sol ali entrar. Por respeito, o líder dos sacerdotes foi convidado em primeiro lugar. Ele, porém, hesitou, pois não queria se sacrificar, apesar do sacerdócio significar exatamente isto. E foi aí que apareceu Tonant Sim, o esfolado, um homem humilde e habituado às dores. Tonant Sim entrou resoluto na fogueira e logo se tornou o quinto sol esperado. Ora, o glorioso líder sacerdote ficou indignado com aquilo. Como podia um Zé Ninguém, sem linhagem ou carta de nobreza, ousar se tornar o grande sol? E foi então que ele decidiu entrar na fogueira também, de qualquer jeito. Porém, a ele tocou se tornar então a lua, por hesitar em se sacrificar pelo mundo e se colocar assim em segundo lugar diante dos céus. Mas afinal, era o que cabia realmente a um sacerdote, porque a lua simboliza efetivamente o universo das religiões, como afirmamos mais acima, tornando-se assim um avatar religioso de eras zodiacais, como demonstramos no vídeo A Ordem de Melquisedeque e a Nova Era, em relação à hierarquia secundária de avatares zodiacais. A bem da verdade, os nossos dias já pertencem também a uma nova era solar, que se acha por sua vez sob a regência de Júpiter, alvo da profecia maia do sexto sol, nascido oficialmente na recente data de 2012. Este fato favorece naturalmente a filosofia e a expansão, servindo, pois, para a forja de uma portentosa civilização cósmica, sob a energia do ashram de Albion. Júpiter é tradicionalmente uma esfera associada a uma espiritualidade expansiva e integradora. E os mestres atuais da hierarquia são Chohans, soberanos sobre as energias cósmicas, capacitados a ajudar o planeta a ascender para as esferas cósmicas. Essa hierarquia tem ademais a complexa tarefa de conduzir a nova raça raiz para a sua própria iluminação, socializando assim aquela elevada conquista que a própria hierarquia alcançou na Atlântida. Esta nova civilização é também chamada de civilização estelar, porque ao invés de dispor cidades-estados solares, tratará de criar miríades de pequenas cidades harmônicas, onde as pessoas poderão exercitar as diferentes formas de autoexpressão e de autodescoberta, dentro de egrégoras especialmente organizadas para esses fins. Mais ou menos como nas antigas cidades templares da Antiguidade, do Egito, da Grécia e Roma. De fato, esta nova cosmovisão que valoriza as identidades grupais estaria prevista nas próprias profecias das religiões do mundo. E eis que, em meio a tantas profecias e mistérios, surge também uma profecia algo acidental, por assim dizer, acerca da mística do segundo sol cantada por artistas locais. Acontece que o próprio Júpiter, regente da nova era solar, é considerado realmente como uma espécie de segundo sol do sistema solar, pois ele está bem mais para uma estrela do que propriamente para um planeta, ao emitir mais luz do que recebe, e apenas não virou estrela ainda por falta de massa física.
Contudo, ele segue absorvendo energia e matéria do espaço, inclusive capturando os asteroides que erram pelo sistema solar e protegendo assim os outros planetas, sobretudo aqueles mais vulneráveis como é o nosso, destes intrusos errantes que vagam pelo sistema. De modo que quando o nosso Sol estiver morrendo, Júpiter estará surgindo como uma estrela verdadeira para suceder o Sol moribundo. E então chegou a grande era deste segundo Sol brilhar e a profecia popular se cumprir. E já encerrando o nosso assunto, cabe ressaltar o fato de que se costuma falar em termos de sexto Sol e sexta raça raiz, quando a rigor vemos caber apenas 5 eras de 5.000 anos dentro de cada ano cósmico. Para elucidar esta questão, remetemos o estudante ao vídeo dedicado às chamadas raças ocultas, que já foi mencionado aqui de início. Passemos então à nossa literatura direcionada aos temas de hoje. Temos desenvolvido já vários estudos sobre as eras solares, e um trabalho mais recente e muito completo sobre estes temas é O Sexto Sol e a Sexta Raça Raiz, que é um tratado sobre os grandes ciclos e sobre a nova era solar, detalhando também de uma forma inédita os mecanismos das transições das eras. E para um estudo mais específico sobre a nova era solar, temos este A Aurora do Novo Mundo, segundo a doutrina dos ciclos históricos, prefaciado por José Argüelles, e que também fala sobre a idade de diamante da transição. Os links do editorial estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos a sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima ocasião neste canal. E lembre-se sempre, a civilização cósmica está a caminho.